Bom, boa noite. Vou estar explicando aqui agora o uso do fluxograma que eu desenvolvi, né? É um passo a passo para a gente dimensionar pilares considerando efeitos de segunda ordem. Não vou entrar aqui agora explicando o que são efeitos de segunda ordem, mas a NBR 6118 ela define 4 métodos que a gente possa encontrar os efeitos de segunda ordem local, ok? O efeito de segunda ordem local, em um breve resumo, nada mais é que uma consequência de uma ação que é aplicada no pilar. E aí a gente tem efeitos que provocam momentos fletores devido às cargas que o pilar recebe. Então a gente tem aí o efeito P-delta, é o exemplo melhor para a gente explicar isso, não vou entrar nessa explicação no momento. Mas a gente tem 4 métodos aí que a norma define. Bom, a gente tem um pilar padrão com curvatura aproximada. Esse método, a norma define que a gente só pode fazer o uso com o lambda, que seria a esbeltez, abaixo de 90. Então, se meu pilar tiver índice de esbeltez superior a 90, eu já não posso fazer o uso desse método. Já tenho que fazer o uso de outro método para dimensionamento. Um outro método que a gente tem também é o com rigidez K aproximada, é um dimensionamento, mais próximo, uma precisão maior no dimensionamento dos pilares. É um dimensionamento onde se aproxima mais os valores resultantes da área de aço. O terceiro método é o pilar padrão acoplado com o diagrama normal, momento e curvatura. Nesse método a gente já pode utilizar índice de esbeltez menor que 140. Só que nesse caso eu tenho que, com índice de esbeltez maior que 90, eu devo fazer a consideração da fluência do concreto. Então, se eu tiver um concreto com acima de 90 de índice de esbeltez, eu já devo fazer a consideração da fluência. E o último método é um método geral, mais refinado, né? Que a gente pode fazer com índices de esbeltez maiores do que os descritos anteriormente. Bom, vale ressaltar que o método que a gente adota, quanto maior é o índice aqui que a gente tem de 1 a 4, mais aproximado a gente chega em um resultado. Outro detalhe também é que esse resultado ele passa a ser até mais econômico. Então eu posso ter áreas de aço para o método geral bem menor com que o pilar padrão curvatura aproximada. A gente encontra uma área de aço bem menor se eu for utilizar o método geral ao invés do pilar padrão com curvatura aproximada. Mas a norma define os 4. E para a gente não entrar em outros 3 métodos, eu vou explicar aqui somente o pilar padrão com curvatura aproximada, que é como eu desenvolvi o fluxograma, né? Eu desenvolvi o fluxograma considerando apenas esse método. Bom, o fluxograma é esse daqui. Vale ressaltar também que ele está especificado aqui para flexão composta normal, que são pilares onde tem momento mínimo, o momento é somente uma direção, ou não consideração do momento. Porém, para a gente fazer o uso também para flexão composta oblíqua, é a mesma coisa. A diferença é que a gente tem que fazer encontrar os valores do NI e do MI 2 vezes, né, para as 2 direções. Mas o método de encontrar os valores é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O negócio aqui é que está resumido somente para flexão composta normal. Tá? As fórmulas. Bom, vou ser breve aqui como funciona. Aqui a gente tem a interpretação dos momentos, que usualmente a gente tem nos pilares, né? A gente tem pilares que pode ter nenhum momento. A gente pode ter pilares que tenham somente momento de primeira ordem, diferentes tanto na base quanto no topo, né? Na base ou no topo. E eles podem ter sinais distintos. Eu posso ter um pilar também que ele tenha momentos de mesmo sinal, ou seja, na mesma direção, só que com valores um menor que o outro, a gente pode ter uma consideração diferente. Vale ressaltar também que o momento de primeira ordem A e o B, o A a gente sempre considera o maior momento e o B o menor momento. A gente também tem um momento constante, como se fosse um momento que ele começa na base e no topo o mesmo valor, semelhante a um valor do momento mínimo, que a gente faz a consideração aí na norma, caso a gente não tenha momento. Independente da gente ter momento ou não, a gente tem que calcular o momento mínimo do pilar. A gente sempre vai fazer a consideração do momento mínimo. Então é por isso que às vezes a gente verifica que pilares sempre vão ter ações de momentos fletores. Eles sempre vão ter ações de momentos fletores. Bom, então vamos entender aqui como é que é o fluxograma aqui. Hoje na engenharia a gente enfrenta um desafio muito grande que é
a resolução dos passos que a norma impõe, né, que a gente tem que acabar descobrindo até por conta própria como que funciona o passo a passo do desenvolvimento das formulações, né? Então o fluxograma ele facilita isso, ele facilita esse passo para a resolução dessas estruturas, né, como pilares. Bom, aqui eu estou falando de flexão composto normal, mas como eu havia mencionado, o fluxograma a gente também pode fazer o uso em peças de flexão composto oblíquo. Bom, a primeira coisa que a gente faz é encontrar os esforços solicitantes, que é a normal, né, o esforço normal de cálculo. A gente tem aqui o γ-N, o γ-F. Então, a gente, além de ter o coeficiente de segurança, a gente vai ter ainda o coeficiente de acordo com a dimensão do pilar. Então, se eu tiver pilares com seção menor que 19 centímetros, a gente tem que fazer a consideração daqueles coeficientes de segurança que a norma pede, né? Se for utilizar pilares de 14, 15 centímetros, a gente tem que aplicar um coeficientezinho a mais na tabela na norma. Uma coisa interessante é que eu posso ter pilares onde ele tem já momento aplicado, o pilar já sofre momento, ou ele pode não ter momento. Então aqui o primeiro passo que a gente faz é encontrar essa excentricidade de primeira ordem, né? Que é o momento dividido pela normal de cálculo, é a excentricidade de primeira ordem. Esse é um dos pontos que a gente faz inicialmente. Essa excentricidade acaba sendo, esse momento, ele acaba sendo maior no topo ou na base, né, dependendo do diagrama de momento fletor. E eu também preciso encontrar a excentricidade central do pilar, no centro do pilar. Que a gente faz uma comparaçãozinha, pega o maior dos dois valores, para a gente depois verificar lá na somatória de momentos qual que é o que tem mais relevância, qual que seria o maior momento na hora de eu dimensionar o meu pilar, né? O propósito basicamente vai ser esse aí. Então aqui tem algumas leituras que a gente faz, obtenção de dados, né? Leitura das cargas, normal, momento em A, momento em B, e análise da seção. Outro detalhe, é bom a gente sempre encontrar o D', que é a distância do centro da armadura até a face do pilar. Esse é um passo que eu posso fazer no início, no final, mas a gente vai precisar desses valores para a gente encontrar o ábaco, fazer a consideração na hora do cálculo. Ok? Então aqui no fluxograma a gente também tem uma legenda onde fala cada nomenclatura de cada sigla, né? Vamos colocar aí o Ni, o Mi, o Ômega, que são o D', o C, o AC, o AS. Então qualquer dúvida dá para fazer a verificação na legenda. Vale ressaltar também que esse cálculo a gente tem que fazer ele em ambas direções, x e y, né? A gente tem que fazer a verificação em x e y. Ok? Então, o fluxograma é totalmente de autoria minha, eu que desenvolvi todo esse passo a passo. Eventualmente eu posso fazer algumas correções, adicionar algumas coisas, né? Adicionar algumas informações, ou deixar ele mais detalhado. Então, está na revisão 1 aqui ainda, né? Foi feito no dia 17/9. É a última revisão. Caso eu fazer alguma revisão, eu vou estar disponibilizando. Então aqui, primeiro consideração, como eu havia dito, os esforços solicitantes, encontrar a excentricidade de primeira ordem. A excentricidade ela é em função do momento e a carga, então aquela fórmula que a gente está habituado. O momento é igual a força vezes a distância, é basicamente eu isolar a distância aqui, né? O ND está para cá, é força vezes a distância igual ao momento. Então isso aí seria a nossa excentricidade. Porque quando o pilar ele sofre momento, é basicamente o centro de carga onde eu aplico a minha força, ele sofre uma leve excentricidade. Então a carga não passa a ser mais alinhada ao centro de carga do pilar, devido ao momento fletor. Esse momento fletor ele pode ser oriundo do desaprumo, ele pode ser oriundo dos próprios esforços que vêm das vigas. Então a gente tem outros fatores que também tem que considerar. Ok? Então aqui o índice de esbelteza é o segundo passo que a gente calcula, né? Lembrando que o índice de esbelteza aqui eu estou fazendo a consideração somente para peças retangulares. Porque o índice de esbelteza a gente tem que fazer em consideração o raio de giro da peça. Eu não estou levando em consideração isso porque eu resumi a fórmula somente para peças retangulares. Então a gente tem algumas regrinhas aqui no fluxograma. Bom, eu tenho que fazer o cálculo do índice de esbelteza tanto em x quanto em y. Então eu faço consideração aqui em h de x, e l de x, em h de y e l de y. A referência que eu utilizei aqui para fazer essas análises é o livro do Bastos, né? As apostilas do Paulo Bastos. Então essa é a admissão de coordenadas, né?
Então a gente faz aqui a classificação tanto em x quanto em y. A gente faz a classificação tanto em x quanto em y. Se o pilar ele é curto, se ele é médio, ou se ele é medianamente esbelto ou esbelto. Lembrando que para o nosso cálculo, a gente precisa somente trabalhar com pilares médios, né? Porque se eu tiver pilares acima de pilar, uma esbeltez média, aí eu já tenho que mudar um método de cálculo, que não é mais um método geral, e o que não é o objetivo do fluxograma, ok? Já aqui vai trabalhar só com pilares médios, mas está aqui a classificação que a gente determina. Bom, o lambda aqui a gente faz nas duas direções, como eu havia dito. E eu posso, no fluxograma, partir por passo 3, que a gente tem que seguir, ou fazer a verificação da esbeltez considerada. Lembrando que o momento mínimo ele deve ser calculado, porque se o momento mínimo ele for maior que o momento aplicado, de primeira ordem, eu devo fazer a consideração do momento mínimo. E esse momento mínimo eu também devo fazer para as duas direções, né? A excentricidade tanto o momento. Então, o mesmo cálculo que a gente achou aqui para a excentricidade de primeira ordem, eu vou achar para a excentricidade de primeira ordem mínima, né? Então, eu calculo o momento mínimo, que é a fórmula ND, a carga axial com os coeficientes, vezes 1,5 mais 0,03 vezes H. E aí eu vou encontrar o valor do momento mínimo. Ok? E a excentricidade mínima de primeira ordem eu calculo, basicamente, dividindo o momento mínimo pela carga axial. Também tem que ser feito nas duas direções, ok? Então, essa análise aqui que a gente faz logo de cara, eu já posso comparar. Por quê? Porque se o momento mínimo meu for maior que o momento de primeira ordem que o meu pilar recebe, eu já devo passar a considerar como minha excentricidade de primeira ordem principal a excentricidade de primeira ordem mínima de cálculo. Porque ela vai ter um valor maior, ela vai ter mais relevância, então na hora da gente comparar os diagramas, eu devo utilizar o do momento mínimo. Quando que isso ocorre? Bom, se o momento mínimo já for maior que o momento aplicado, isso aqui já é notável que a gente vai fazer o uso da excentricidade de primeira ordem. Mínima, né? Oriunda do momento mínimo. Então aqui a gente faz essa comparação e depois a gente já faz o cálculo da verificação de esbeltez limite. Bom, o que seria a verificação da esbeltez limite? Nada mais é que se eu vou fazer consideração dos efeitos de segunda ordem ou não. Porque o efeito de segunda ordem ele pode ser desprezável caso eu tenha um índice de esbeltez baixo, um índice de esbeltez limite baixo, ou um índice de esbeltez do meu pilar muito baixo. Então, se esse índice de esbeltez ele for baixo, eu posso desprezar o efeito de segunda ordem, né? E quando que isso vai ser considerado? Bom, o cálculo do índice de esbeltez limite, ele é o lambda 1, né? 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem. Perceba que aqui eu não especifiquei se é mínima ou se é a excentricidade aplicada, o MA, oriundo do MA, do MB, né? Mas nesse caso seria MA. Por quê? Porque se o meu valor relevante for o mínimo, eu vou colocar aqui a excentricidade mínima. Se o meu valor relevante for o E1A, que é o de primeira ordem aplicado, eu vou utilizar na forma o E1A. Então, o que vai entrar aqui é o que tem relevância. Ok? E aqui sobre H na direção que eu estou considerando. Dividido por alφB. O que seria o alφB? Bom, aqui a gente tem aqui no fluxograma explicando o que é cada um deles. Bom, aqui no cálculo da excentricidade de primeira ordem, o E1, a gente encontra como? Momento sobre o ND. Se o meu pilar não tem momento, eu vou utilizar o mínimo, ok? Uma ressalva aqui, se o pilar não tem momento, eu vou utilizar o momento mínimo. Então aqui a gente vai ter pilares biapoiados sem forças transversais, ou seja, força transversal à peça. Ele é biapoiado no topo e na base, que a gente faz a consideração quando a gente analisa ele de maneira local, né? Análise local do pilar. A gente vai ter pilares biapoiados com forças transversais significativas ao longo da altura. Então, se eu tiver uma força relevante, eu preciso utilizar o alφB igual a 1. Pilares em balanço e pilares biapoiados ou em balanço com o momento fletor menor que o momento mínimo. Ok? O que seria pilar biapoiado
balanço com o momento fletor menor que o momento mínimo? Bom, aqui já fica claro. Se o meu momento mínimo for maior que o momento fletor, eu já posso de cara usar o alφb igual a 1. Aí, se você por algum equívoco esquece disso e já coloca logo de cara o uso de pilares biapoiados sem forças transversais, que seria o alφb igual a 0,60 mais 0,40 vezes o mb sobre o ma. O mb seria o momento da base dividido pelo momento o momento menor dividido pelo momento maior. Esse valor ele tem que estar entre o intervalo de 0,4 e 1. Então, menor que 0,4, uso 0,4, maior que 1, uso 1. Perceba que se você utiliza aqui os valores do momento mínimo, o momento mínimo ele é constante, tanto em cima quanto embaixo. Então, se você faz o uso de momento mínimo, essa parcela dá 1 e 0,6 mais 0,4 é 1, que é a mesma coisa que eu havia explicado aqui embaixo. Então, não faz diferença aqui você utilizar no cálculo o momento mínimo. E já pode partir aqui para a verificação abaixo. Pilar só tem momento mínimo? Alφb igual a 1. Pilar tem momento aplicado? Faz o cálculo, porque vai dar um alφb diferente. Ok? E o alφb vai dividir. Depois que eu verifiquei o lambda 1, que a gente também faz para as duas direções, todos esses cálculos, pessoal, a gente sempre faz nas duas direções. A gente sempre tem que fazer em x e y. Para na hora da gente chegar no dimensionamento final, verificar qual que é o momento de relevância que eu vou fazer consideração. Porque eu posso ter pilares em que em uma direção eu tenha efeito de segunda ordem e a outra direção não tem efeito de segunda ordem. Então depois eu faço a verificação com o lambda 1. Com o meu lambda, né? O lambda 1 é o limite e o meu lambda é o que realmente está na peça. Bom, eu tenho que estar nessa condição obrigatória entre 35 e 90. Por que entre 35 e 90? Porque se eu tiver um lambda 1 menor do que 35, aí eu tenho que utilizar 35. Então, se esse valor aqui do limite de esbeltez der 23, 25, eu já tenho que travar esse valor em 35. Aqui a gente sempre tem que travar esse valor em 35, é uma condição obrigatória. Então, aqui eu coloquei uma condição, se lambda 1 for menor que 35, adota 35 para lambda 1. Se lambda 1 for maior que 90, adota-se o valor de 90 para lambda 1. Pessoal, aí aqui eu já posso fazer a verificação. Valor de esbeltez na direção considerada. Vou fazer a verificação com o meu limite. E aí eu vou cair nessa condicional aqui abaixo, que é o lambda atuante é menor que o limite. Se ele for menor, eu não preciso considerar o efeito de segunda ordem na direção que eu estou analisando. Okay? Não preciso fazer a verificação. Agora, se esse minha esbeltez for maior que a limite, eu devo considerar o efeito de segunda ordem. E agora, vamos entender aqui primeiro que se eu não fazer o uso do efeito de segunda ordem. Vou fazer todo o passo se eu não tiver um efeito de segunda ordem na peça. Okay? Se eu não tiver efeito de segunda ordem na peça. Bom, basicamente é um pilar que só tem efeito de primeira ordem. Então, o momento total, que é o mdtot, que a gente vai fazer a análise no dimensionamento, ele tem que ser maior que duas parcelas. Ele tem que ser maior que ou o momento de primeira ordem atuante ou o momento de primeira ordem mínimo, né, que a norma PET que considera. Vou pegar o maior dos dois. Esse valor, ao longo de todos os exercícios, a gente está carregando já se eu vou utilizar o M1DA ou M1D mínimo, né? Isso eu já sei que se a excentricidade, o valor que eu encontrei, etc, etc. Aqui a gente já vai ter ideia de qual momento eu vou considerar. Bom, depois que eu adotar, vamos supor que eu escolha um dos dois aí, né? Eu verifique que eu vou fazer o uso de um dos dois valores. Então, o meu mdtot não tem efeito de segunda ordem, eu vou vir para cá. E aí eu já posso fazer a obtenção da força normal adimensional e o momento fletor adimensional. A gente vai encontrar os dois colegas aí, o Ni e o Mi, que são valores adimensionais de força e valores adimensionais de momento. Bom, como é que encontra esses valores? O Ni, ele é a força dimensional. Nada mais é que a força, o ND, né, a força axial, dividido pela área de concreto vezes o FCD, que é a resistência do concreto que eu estou utilizando
dividido pelo coeficiente de segurança, não pode esquecer. Ok? O FCD já é dividido, já tem o valor dividido. Se eu for dividir na hora, eu adoto o FCK aqui. Bom, o Mi, ele é um momento adimensional. Aí ele vai entrar o MDTOT aqui. Então eu estou fazendo meio que o pilar, a análise nas duas situações de esforços. A normal e do momento. Vou utilizar esses dois para verificar no meu ábaco. A gente vai fazer o uso de ábacos aí, né? Deve-se calcular o MDTOT para as duas direções e dimensionar para utilizando o pior caso. Então, volto a repetir. Se eu vou utilizar em x e y, eu vou ter que fazer essa análise também em x e y. Ok? Depois que eu obter o Ni e o Mi, aí eu posso, através dos ábacos, obter a taxa mecânica, que é o ômega. Essa taxa mecânica, eu não vou entrar aqui nos ábacos agora, isso eu falo mais à frente. Mas eu vou ligar dois pontos lá e vou encontrar a taxa mecânica. Essa taxa mecânica, a gente vai encontrar a área de aço. Então, é o mesmo procedimento que eu fiz aqui para o Mi, para o Mi e para o Ni, só que eu vou passar o valor adimensional e vou encontrar a área de aço. Eu poderia fazer o processo reverso, né? Fazer engenharia reversa também, encontrar qualquer força adimensional máxima ou uma situação parecida, similar. Né? Dá para a gente fazer o processo inverso aqui. Bom, aí eu vou calcular a área de aço necessária. O meu AS, ele vai ser o ômega vezes a área de concreto vezes o FCD dividido pelo FYD. E aí eu vou fazer a escolha da área de aço de acordo com o meu ábaco e da disposição de aço. Porque vocês vão observar que o ábaco ele vai ter aí predisposições de armaduras. Então eu não posso escolher de maneira aleatória. Né? Existem ábacos que flexibilizam esse uso, que deixam livre essa escolha de quantidade de base que eu uso na transversal ou na longitudinal, ou seja, em x ou em y, né? Ou y em x. Então o ábaco ele deixa livre você fazer a escolha. Ou tem ábacos que já estão prefixados pelos números de armaduras. Né? Esse ábaco você só pode usar 6 barras. Esse ábaco você só pode usar 4 barras. Esse aqui só 10 barras, 12 barras. Alguns vai ter mais barras na direção de menor inércia, outros na direção de maior inércia e vice-versa. Então, a gente tem centenas de ábacos aí. Composta normal, a gente pode inclusive usar os ábacos do Venturini. Né? Antigo, mas a gente pode usar os ábacos do Venturini. Para a escolha do ábaco, galera, a gente precisa saber a relação de D' sobre H. Ok? A relação de D' sobre H. Então, aí a gente vai fazer através da disposição de armaduras. Um detalhe interessante também é que, como eu encontro para duas direções, eu vou ter dois ábacos distintos para cada direção. Só que, obviamente, a gente vai adotar uma situação de pior caso. Né? Eu posso fazer para os dois lados, em x e em y, considerando o momento em x, considerando o momento em y, e ver a área de aço que eu vou ter em cada uma delas. E aí eu faço a escolha do ábaco. Então, por exemplo, para o D' sobre H de x, eu posso ter um valor, e para o D' sobre H de y, eu posso ter outro valor. E aí eu vou fazer a adoção da pior situação que eu tenho, principalmente de momento vetor, né? Que é o que a gente vai encontrar. E aí eu vou encontrar a área de aço. Bom, aí da área de aço, como eu havia dito, das predisposições das armaduras, a gente encontra a quantidade de barras. Ok, isso tudo que eu falei é para pilares sem momento. Então a gente vai voltar aqui e vai ver com pilares com efeitos de segunda ordem. Então basicamente esse procedimento aqui, como eu já expliquei, não preciso voltar nele, né? Mas eu vou continuar a partir do que a consideração do efeito de segunda ordem. Tá? Então aqui a gente vai ter o meu lambda maior que o meu lambda limite. Maior que o meu lambda limite. Vou fazer a consideração do efeito de segunda ordem na direção calculada. Então, o momento de segunda ordem. Como que eu vou fazer o cálculo do momento de segunda ordem? Bom, aí eu tenho os 4 métodos que eu falei, mas esse fluxograma ele é para o pilar padrão com curvatura aproximada. O método abaixo, de rigidez K aproximada, também não é complexo de se desenvolver, mas para facilitar algumas coisas e o desenvolvimento do aluno, eu utilizei somente o com curvatura aproximada. Então, eu vou utilizar esse método, né? Está até em negrito aqui, e a gente vai encontrar a parcela de segunda ordem. Então, a fórmula do MDTOT, ele é o alφB vezes o M1DA, só que esse M1DA aqui eu poderia ter colocado M1D, né? Não poderia ter colocado M1DA, porque talvez eu corrigir isso nas próximas revisões
do meu fluxograma. Porque se o M1D aqui, que é o momento de primeira ordem de cálculo, M1D, ele tem que ser maior entre o momento mínimo e o máximo, e o mínimo e o atuante. Então, eu tenho que pegar ele entre o maior dos dois valores, ok? Entre o maior dos dois valores. Então, a gente está o tempo todo carregando esses valores lado a lado, e quando eu encontrar qual que é o maior entre eles, eu descarto um, e dali em diante ele vai ser o meu principal, né? Vai ser o meu momento principal. Mais a normal de cálculo, vezes a excentricidade de segunda ordem. Bom, como é que eu calculo a excentricidade de segunda ordem? Aí a gente entra no método, né? Primeira coisa, eu vou fazer o cálculo da curvatura, né? Que é a excentricidade de segunda ordem. Eu vou precisar de um valor da curvatura. Então, para mim calcular essa curvatura, eu faço 0,05, né? Formulação conforme a norma, dividido por h na direção que tem o efeito de segunda ordem. Ah, tem efeito de segunda ordem em x. Então, aqui vai ser h de x. Ah, eu tenho um efeito de segunda ordem em y. Então, aqui vai ser h de y. Estou usando como referência o Bastos, então, caso você utilize outro autor, tome cuidado, né? Para não confundir aqui essas direções aqui. É muito confuso, porque o pilar ele tem momento em várias direções. Então, aqui a gente tem a curvatura. Então, 0,05 dividido por h na direção que eu estou considerando, vezes o ni mais 0,5. Bom, o ni eu já havia explicado como ele encontra. Então, perceba que se eu tenho efeito de segunda ordem, eu vou ter que encontrar um ni antes. Eu já posso logo no início encontrar um ni. Antes de chegar lá e já calcular quais são as forças adimensionais para o passo final. Eu já posso, já de cara, encontrar o meu ni. E aí eu encontro o meu ni, mais 0,5. E esse valor ele tem que ser menor que 0,05 sobre h. Então, se esse cálculo aqui ele deu um valor x, e você verificou que ele está maior que essa condicional, adota o valor da condicional, né? Um menor ou igual. Então, aqui é uma condicional C, né? Se esse for maior que esse, você adota o limite. Adota esse limite aqui. Beleza? E aí eu acho a curvatura. Da curvatura eu jogo na forma do E2, que é a excentricidade de segunda ordem. Para mim encontrar a excentricidade de segunda ordem é a curvatura vezes o comprimento equivalente ao quadrado sobre 10. Bom, o comprimento equivalente ao quadrado é se o pilar está em balanço, se ele está engastado biapoiado, se ele está biapoiado. Então aqui seria o comprimento equivalente do pilar. Ok? Seria o comprimento equivalente do pilar. Bom, encontrei a excentricidade de segunda ordem, aí eu já posso jogar aqui no cálculo. Então perceba que eu estou somando dois momentos. Eu estou somando um momento de primeira ordem mais um momento de segunda ordem. E esse momento de segunda ordem é ND vezes E2. Eu estou encontrando qual que é o efeito, qual que é o valor do momento oriundo do efeito de segunda ordem. O momento não é força vezes a distância? Então isso aqui nada mais é que momento igual força ND vezes distância, que é o E2, nossa excentricidade de segunda ordem. Ok, aí eu encontrei um MD total. Desse MD total, aí eu já posso retornar aqui e dar continuidade do cálculo. No MD total, a gente encontra os valores de ni, de mi, traço ábaco, encontra o ômega. Do ômega, aí a gente encontra a área de aço. Então, aqui é um resumo, né, de como o fluxograma funciona. Então, ele está bem passo a passo. Ele está um pouco limitado devido ao método, né, algumas condicionais, mas ele já é algo bem intuitivo para a gente entender como funcionam esses dimensionamentos de pilares, que também não é algo tão simples, né? Não é algo tão simples, ainda mais se você se aprofunda no método de dimensionamento. Ok? Então, obrigado aí para você que assistiu aí esse vídeo aí. E aí, a próxima, eu já mostro isso em um exercício. Valeu e obrigado.